Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Somos gratos a Deus porque, mais uma vez, nós podemos nos reunir para estudarmos a Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam bem, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de angústia, de solidão, algumas pessoas que não é cristã, até de desespero. Mas eu creio que você que crê em Jesus Cristo, você tem a esperança em Jesus, porque Jesus é a única esperança para o ser humano. Vamos orar antes de nós começarmos o nosso estudo? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este momento especial que o Senhor nos concede para podermos estudar a Tua Santa Palavra. Muito obrigada, Pai, por este momento, por esta oportunidade. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que estará ouvindo, que estará meditando nestas palavras. Que o Senhor use a minha vida para falar da parte do Senhor e que o Senhor abençoe os nossos corações para entendermos a Tua Santa Palavra e vivermos nas nossas vidas. Sejas conosco como o Senhor tem estado, Pai, dando-nos sempre a esperança de permanecer firmes no Senhor, buscando sempre a Tua face. Muito obrigada por tudo, Deus, e fica conosco nesse estudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Eu sou a Tereza Braz, eu sou professora da classe Boas Novas, da Igreja Batista em Brás Cubas. E nós vamos começar a estudar os Evangelhos até o final do ano. São 4 os evangelhos e nós estaremos estudando. Antes de nós começarmos o estudo dos evangelhos, eu gostaria de relembrar com vocês, compartilhar com vocês sobre algo da palavra de Deus. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas apenas para nós recordarmos, para nós entrarmos assim no assunto do Evangelho, sem saber o porquê que nós estamos chegando ali no Evangelho, o porquê da existência destes Evangelhos. A Bíblia, sabemos que ela trata da redenção do homem. E para a redenção do homem, o homem precisava e precisa de um remidor. Deus, em seu magnífico projeto, ele fez um plano muito excelente. Ele preparou tudo, de todas as maneiras, para criar o mundo, criar as coisas, criar o homem, inclusive. Deus sabia muito bem que o homem pecaria, e que o homem precisava de um redentor. O homem precisava ser restaurado. E essa restauração seria através do seu Filho Jesus Cristo. E Deus então escreveu a sua palavra, usando a vida de vários homens para escreverem o Velho Testamento e o Novo Testamento, que nós vamos ver daqui a pouco estas divisões. Então, a Bíblia, eu considero que ela é uma carta de alguém muito apaixonado pelo ser humano. A Bíblia é uma carta de amor, diretamente de Deus, escrita para o homem. E nesta carta, Deus escreveu então todos os meios para que o homem pudesse ser salvo. É a provisão de Deus, então, para salvar o homem, para ligar o homem a Deus. Nós sabemos que a Bíblia é composta, então, destas duas divisões, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele constitui para nós o fundamento para o nosso entendimento espiritual e também cultural da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos, então, em Velho Testamento, nós não queremos dizer que ele tornou-se velho ou tornou-se obsoleto, que já está inadequado, que nós não precisamos, não dependemos mais dele. Mas nós precisamos dele sim. Tanto que Paulo, aos Coríntios, no capítulo 10, escrevendo ali,
ele diz para os coríntios que os judeus antigos, os pais, ou seja, Abraão, Isaque, Moisés, todos eles passaram pela nuvem, todos eles passaram pelo mar, todos eles foram batizados em Moisés. E Paulo fala para os coríntios para que eles não ignorassem tudo isso, tudo que foi escrito lá no Velho Testamento, porque tudo foi escrito, tudo que aconteceu lá no passado foi para aviso dos crentes lá de Corinto, e também serve para nós hoje nos nossos dias. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Como eu falei, o Velho Testamento ele é muito fundamental para nós. Nós sabemos que no Velho Testamento, de certa forma, a pessoa do Senhor Jesus Cristo estava oculta. O Messias, ele era ali apenas uma promessa, sendo ele o tema principal da palavra de Deus, mas ele era uma promessa. No Velho Testamento, o Redentor, o Messias, ele ainda estava, vamos dizer, em oculto. Já no Novo Testamento, nós encontramos o crepúsculo do dia que começou a amanhecer lá no Éden. A história narrada em Gênesis conta então que Deus, depois do homem ter pecado, ele enviaria alguém que haveria então de esmagar a cabeça da serpente. O Cristo da história, o Cristo da experiência viva e real nos evangelhos. Este é o Cristo que era lá no Velho Testamento e hoje então nós podemos conhecer no Novo Testamento a vida dele nos Atos dos Apóstolos, nas epístolas paulinas. Paulo escreve muito sobre a pessoa de Jesus Cristo, os outros escritores também dos evangelhos e das cartas. E nós vemos que no Apocalipse, o Cristo foi glorificado. Aquele Cristo que estava oculto lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Apocalipse, ele foi glorificado. E João, quando ele sonhou ali, na sua visão, João, na sua visão, ele viu o livro, aquele livro que foi escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que ninguém podia abrir aquele livro, nem mesmo olhar para aquele livro. Então, um ancião chegou perto de João e disse para João, parece que estava dizendo assim: calma, João, calma, não se preocupe, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele rompeu os selos para abrir o livro. Vocês podem confirmar isso em Apocalipse, no capítulo 5. Ele então foi o único encontrado digno para abrir o livro, abrir aqueles 7 selos que estavam, aquele livro que estava selado com 7 selos. É importante então nós conhecermos a estrutura da Bíblia, de que ela trata, por que ela foi escrita, para quem ela foi escrita. Pois quando nós estudamos um livro, qualquer livro que seja que nós vamos ler, nós queremos então saber quem é o autor, o que o autor fala, para que tipo de pessoa ele escreveu, o que ele escreveu. Nós queremos conhecer a história daquele livro. E a Bíblia é um livro muito importante. É o livro mais lido no mundo. Porém, é um livro menos vivido no mundo. As pessoas gostam de ler, gostam de conhecer. Mas, infelizmente, é difícil de viver, todas as pessoas viverem o que a Bíblia ensina. Vamos ver, então, essas 2 divisões da Bíblia. O Velho Testamento. Do que trata o Velho Testamento? Ele trata da primeira grande revelação de Deus ao homem, em especial ao povo de Israel. Uma nação que Deus separou para que dela viesse então o Redentor da humanidade. O Velho Testamento é composto por 39 livros e levou cerca de 1000 a 1400 anos para ser escrito. E foi escrito, vocês sabem, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, diz tanto Paulo quanto Pedro,
que toda a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados por Deus. Foi escrita o Velho Testamento, a princípio foi escrito em hebraico, e depois para frente, então, foram sendo traduzidos para o grego e para outros idiomas. É composto de 39 livros, que estão distribuídos em vários grupos. Por exemplo, o primeiro grupo nós chamamos os livros da lei, o Pentateuco, ou então conhecido também como os livros de Moisés. Depois nós temos 12 livros históricos, que vai tratar da história de Israel, conta ali a história desse povo que Deus separou para que viesse o Redentor. Depois nós temos 5 livros que são os poéticos, mais 5 livros que são os profetas menores, e terminando o Velho Testamento com 12 livros que são os profetas menores. Aí então nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento é o novo concerto ou a nova aliança, como vocês preferirem. E essa nova aliança trata da segunda grande etapa da revelação de Deus ao mundo. Nós falamos que lá no Velho Testamento, Deus estava se revelando a uma nação. Vocês lembram que lá Deus falava mais diretamente com o homem, ele se revelou mais ao homem diretamente. No Novo Testamento, Deus vai se revelar ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele queria e quer ser conhecido de todo o homem, não apenas como o Deus da história, mas o Deus que na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ele é Salvador, ele pode salvar o homem. Então, na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revelou ao homem, Deus se manifestou ao homem. Essa segunda etapa da revelação de Deus levou cerca de 50 a 100 anos para ser escrita. Então, nós falamos que a primeira etapa lá no Velho Testamento levou de 1000 a 1400 anos. O Novo Testamento, menos de 100 anos. É uma diferença muito grande entre o Velho e o Novo Testamento. Claro, no Velho Testamento nós temos 39 livros e no Novo 27 livros. Mesmo assim, há uma diferença muito grande. Mas por que, então, todo esse tempo para escrever o Velho Testamento, para ficar pronto o Velho Testamento, e menos tempo para ficar pronto o Novo Testamento? Por quê? Vocês imaginam uma mãe, quando ela está esperando o seu bebê, durante 38 semanas, 40, 42 semanas, ela fica ali toda feliz, preparando todo o enxoval, arrumando o quarto, o bercinho, preparando tudo para a chegada daquele seu filho querido, aquele filho que ela ama, que ela está esperando. Então, assim também foi com Deus. Quando lá no Velho Testamento, ele estava preparando tudo para que o seu filho viesse, o seu filho amado. Em uma certa ocasião, ele fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então, nós podemos ficar imaginando que durante 1000 anos, 1000 e pouco anos, Deus ficou preparando o mundo para receber o seu filho amado, o seu filho querido. Infelizmente, o seu filho chegou, a sua própria nação não deu valor à sua chegada, não o respeitou, vamos dizer assim, como o rei, como o Messias que veio ao mundo. E então, mas Deus continuou o seu plano, continuou aquele projeto que ele fez, projeto eterno de resgatar o homem. Portanto, o Novo Testamento, ele é muito especial. Ele revela Deus ao homem, narrando a história de Cristo. Também narra a história da igreja. Cristo veio para salvar e ele precisava de ter esta família maravilhosa que é a igreja, a sua noiva. E como noiva de Cristo, nós vemos que ele mesmo veio, e nos evangelhos nós vamos estudar que ele
ensinou os seus discípulos como deveriam proceder nessa nova esfera, nesse novo reinado que ele veio ser o rei. E em Atos dos Apóstolos nós vemos a instalação da igreja no poder do Espírito Santo. Nós encontramos todas as instruções para ela, e nas epístolas também, em Apocalipse, em todo o Novo Testamento, nós encontramos as orientações de Deus, de Cristo, de Jesus para os seus apóstolos e para nós também. O Novo Testamento é composto então de 27 livros e nós encontramos nos evangelhos que eles narram a chegada do Redentor, aquele Redentor que foi prometido lá no Velho Testamento. Então, aqui nos evangelhos, eles narram a história da chegada do Redentor, a missão do Redentor, a vida do Redentor, o que o Redentor realmente veio fazer. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos a proclamação da mensagem do Redentor através da sua noiva. Ela foi instituída, então, com esse objetivo de pregar, de proclamar a mensagem do noivo até a sua volta. Nas epístolas, que são 13 epístolas paulinas e mais 8 epístolas gerais, nós encontramos a explicação da palavra do Redentor, da obra do Redentor. E em Apocalipse, como nós já falamos há pouco, é a consumação completa da obra do Redentor. Entre o Velho e o Novo Testamento, houve um período de silêncio, mais ou menos de 400 anos, chamado de interbíblico. Nós lembramos que nesse período, o povo de Israel, eles foram levados cativos, ficaram 70 anos no cativeiro e depois eles começaram a retornar. E nesse retorno para a Palestina, muitos profetas falavam desse retorno. E o último que falou ao povo foi Malaquias, o último profeta para falar. Quando ele começou a falar, o povo estava mergulhado em pecados. E então, Malaquias ele encerrou ali as revelações do Velho Testamento, fazendo vários discursos sobre o dia do Senhor, sobre a vinda, sobre a chegada do sol da justiça que iria trazer salvação, ia trazer cura para toda a nação. Inclusive, ele falou do precursor do Senhor, que haveria de vir para preparar o caminho do Senhor. E esse precursor veio e logo em seguida, então, depois desses 400 anos, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Durante esse tempo de interbíblico, praticamente não houve nenhuma profecia. Deus continuou trabalhando, Deus continuou dirigindo a história e preparando o mundo para a vinda do Redentor. Como nós falamos, o mundo estava num deserto espiritual. Em Mateus 3:1, nós lemos que quando João ele apareceu ali no deserto da Judéia, ele apareceu chegando, pregando o evangelho do reino dos céus e a chegada do Messias, a chegada do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nos evangelhos, então, nós vamos encontrar toda esta história. Os evangelhos que nós estaremos estudando, eles são muito importantes para a nossa vida. Todos nós, eu, por exemplo, eu gosto muito de ler o Novo Testamento e os Salmos. Então, às vezes, você vai deixando o Velho Testamento. E por quê? Porque eles são assim, parece que são poesias, são mais instrutivos, mas não. O Velho Testamento também, ele tem muita instrução para nós. E nós podemos ler tanto o Velho quanto o Novo Testamento, que nós vamos encontrar coisas preciosas nestes livros. Nós sabemos que o Novo Testamento ele está também lá embutido, está escondido lá no Velho Testamento. E o Velho Testamento, então, está revelado no Novo Testamento. Eles estão unidos e juntos é que eles formam a Escritura Sagrada. Não tem como nós separarmos Velho Testamento e Novo Testamento. Então, a gente lê um pouquinho do Novo Testamento e lê um pouquinho do Velho Testamento, para a gente poder, então, ir se inteirando
na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Agora, então, nós vamos para o nosso Evangelho. Já recordamos o que é a Bíblia, é a Palavra de Deus, é uma carta de amor para nós. E é importante nós estudarmos também o Velho Testamento, conhecermos um pouquinho da história da Bíblia, como ela foi formada e para que foi formada, para que e para quem foi escrita. Essa Bíblia foi escrita, a Palavra de Deus é a carta, como nós falamos, para todos os homens, para todos nós. Mas infelizmente, nem todos leem para viver a Palavra de Deus. Agora então, nós vamos ter uma introdução aos Evangelhos. Os Evangelhos, eles não são documentários, mas contêm relatos preciosos e importantes sobre a vida de Jesus. Vocês já leram, vocês conhecem que nos Evangelhos nós vamos encontrar muitas conversas de Jesus, muitos discursos de Jesus, milagres, curas, Jesus se inteirando com a multidão e com os discípulos. Os evangelhos, na verdade, eles não são histórias fictícias, mas eles são histórias reais que aconteceu e que os 4 evangelistas escreveram. Jesus também conta muitas parábolas, por isso muitas pessoas acham que esses evangelhos são apenas ficção, mas não, eles foram coisas reais que aconteceram na vida do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que, porque são 4 evangelhos, não deveria então ser 5 ou apenas 5, como no Pentateuco, por exemplo, Moisés ele escreveu 5 livros, que eram os livros da lei, o Pentateuco. Não poderia ser apenas um evangelho, já que Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem, eles falam quase a mesma coisa, somente João que difere um pouquinho dos 3 primeiros. Por isso, os 3 primeiros eles são chamados de sinóticos, porque eles abordam assim praticamente a mesma coisa da vida de Cristo. Então, a gente vai lendo e vai percebendo, para mim, tudo que está escrito nos evangelhos, creio que Deus permitiu que esses 4 homens, esses 4 evangelistas escrevessem cada um o seu evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses 4 escritores, eles concordaram em falar quem é Jesus. Eles contaram a mesma história de Jesus, cada um no seu jeito, cada um com a sua teologia, cada um da sua maneira. Claro, por exemplo, se eu for contar uma história para vocês, a mesma história, e uma outra pessoa for contar essa história, cada um de nós vamos ter o nosso jeito de contar. Isso que aconteceu. Esses 4 evangelistas contaram a história de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, e era importante que isso acontecesse para uma confirmação, para firmar de fato que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio a este mundo para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Redentor. Nós vamos parar aqui. No próximo domingo nós vamos continuar vendo então o Evangelho de Mateus e as suas divisões e vamos continuar estudando. Nós temos bastante tempo para nós estudarmos esses 4 evangelhos neste ano. Que Deus abençoe vocês e até o próximo domingo.